Imagine ver o céu se abrir, não com chuva, não com trovões, mas com fogo, uma carruagem flamejante cortando o ar, como se o próprio Deus estivesse descendo para buscar alguém, não porque ele morreu, mas porque ele terminou. E no silêncio que ficou depois da glória, no chão ainda marcado pelas pegadas de Eliseu, algo permaneceu. Um manto, uma promessa e uma pergunta que ecoa até hoje. O que exatamente o céu quis deixar na terra? Quando levou Elias embora? Nem todo mundo sabe quando está prestes a morrer. Mas os profetas? Os profetas sentem o peso da eternidade nos ombros antes de qualquer outro. E Elias? Ele sentia. Não era uma tristeza. Era um silêncio diferente. O tipo de silêncio que só existe quando o céu segura a respiração. Elias sabia. O tempo dele estava acabando. Mas ele não correu. Não fugiu. Não tentou mudar os planos divinos. Ele apenas se levantou e andou. A jornada começa em Gilgal, Gilgal. O nome ressoava como um sussurro antigo, cheio de significados enterrados na memória coletiva de Israel. Era um lugar de reinícios. Ali, Josué havia firmado a aliança com Deus. Ali, a vergonha do Egito foi removida. E agora, Elias pisa nesse solo. Não como quem começa algo, mas como quem se despede. Fica aqui, Eliseu. O Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu, fiel como a sombra de um juramento, responde com firmeza. Tão certo como vive o Senhor e vive tua alma, não te deixarei. Esse não era apenas um servo seguindo seu mestre. Era uma alma que sabia. Algo maior estava para acontecer. Algo que precisava de testemunhas. Então eles foram. Betel, o lugar que já viu Deus. Betel, casa de Deus. Ali, Jacó sonhou com anjos subindo e descendo uma escada até o céu. Ali, o invisível tocou o visível. E agora, ali estava Elias, prestes a subir. Profetas os encontravam no caminho. Sabes que hoje o Senhor tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? Eliseu sabia, mas não queria falar disso. A dor da perda se mistura com a santidade da missão. Eles caminham. E Elias novamente tenta se despedir. Fica aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu não era do tipo que assiste promessas de longe. Ele não ficaria parado. Jericó, onde as muralhas já caíram. Jericó, a cidade onde Deus mostrou que gritos de fé podem derrubar muralhas de pedra. E agora, ali, um outro tipo de muro estava prestes a cair. O muro entre céu e terra. Os filhos dos profetas aparecem outra vez. Eles também sabiam. Os rumores espirituais ecoavam entre aqueles que conseguiam ouvir mais do que palavras. E mais uma vez, Elias tenta deixar Eliseu. Mas Eliseu recusa. Era como se ele soubesse que, ao lado daquele homem, algo sagrado estava prestes a ser transferido. Como se o toque de Deus estivesse prestes a mudar de mãos. O Jordão. A última travessia. Chegam ao rio Jordão. Elias para, tira o manto, toca as águas, e as águas se abrem. O mesmo rio que Josué atravessou. O mesmo rio que separava o deserto da promessa. Agora, ele se abre mais uma vez. Mas não para um povo. Para dois homens. Um prestes a subir, outro prestes a herdar. Eles atravessam em seco. E do outro lado, Elias olha para Eliseu. Olhos de fogo, coração de céu. Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Eliseu não hesita. Peço-te porção dobrada do teu espírito. Não era ganância. Era sede. Não era vaidade. Era peso de missão. O céu rasga o silêncio. E então, acontece. Enquanto ainda caminhavam e conversavam, um som, uma luz, um calor que não queima. Carruagem de fogo surge, puxada por cavalos flamejantes. Entre os dois, um corte repentino no tempo e no espaço. E Elias é tomado. Não morre, não desaparece, é elevado. Como se o próprio céu gritasse. Esse aqui é meu! Eliseu grita. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Mas não há resposta. Só o vento. Só o vazio onde antes havia um profeta. Só o manto, caído no chão. O manto que ficou. O manto não era só um pedaço de tecido. Era símbolo. Era missão.
espiritual. Era herança. Eliseu se agacha, toma o manto, não como quem recolhe um objeto, mas como quem recebe uma unção. Ali, naquele momento, sem trombetas nem cerimônia, o ministério de Elias passava a viver em outro corpo, de volta ao Jordão. Com o manto nas mãos, Eliseu volta ao rio, o mesmo Jordão que o havia deixado passar. Agora, um novo teste. Ele dobra o manto, toca as águas. Onde está o Senhor, Deus de Elias? E as águas se abrem. Mas a resposta não veio do rio, veio de cima, de um Deus estava dizendo: eu estou aqui, mas agora com você. Um legado que não morre. A terra havia perdido um homem, mas recebido um legado. E o céu? O céu levou Elias, mas deixou um símbolo, um poder, uma continuidade, porque com Deus, partidas nunca são o fim, são apenas transições. E aquele manto no chão era a prova de que Deus nunca deixa a terra órfã. Eliseu está ali, com o manto nas mãos. O milagre já aconteceu, o Jordão já se abriu, a glória já passou, mas ninguém aplaude, ninguém reconhece. Céu falou, mas a terra ainda está em silêncio, porque às vezes o maior desafio não é receber algo de Deus, é fazer as pessoas acreditarem que você recebeu. Os olhos que duvidam. 50 filhos dos profetas assistiam de longe. Eles viram Elias subir. Eles viram Eliseu voltar, e então viram o rio se abrir de novo. Mas ainda assim, não desceram correndo para abraçá-lo. Não o cercaram com gritos de Amém! Não fizeram festa. Só depois do milagre e com certo atraso é que disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Como se precisassem ver o mesmo truque para crer na mesma unção. A dúvida, que persiste, mesmo diante do sobrenatural. Mas mesmo depois de testemunhar tudo isso, houve quem insistisse. Talvez Elias só tenha sido jogado em algum monte ou em algum vale. Como assim? Depois de ver fogo vindo do céu, de ver uma carruagem flamejante e um homem ser tomado pelos ares, eles ainda achavam que era possível encontrá-lo por aí, caído em algum canto? Sim, porque o sobrenatural, por mais real que seja, sempre será desconfortável demais para quem prefere uma explicação lógica. A fé de Eliseu e a teimosia dos outros, Eliseu diz: não procurem, mas eles insistem, por 3 dias. E ele permite, não por dúvida, mas por paciência. Ele sabia que ninguém encontraria Elias, porque Elias não estava mais aqui. Ele não havia desaparecido, havia sido elevado. E quando os buscadores voltam de mãos vazias, Eliseu apenas observa. A fé, às vezes, precisa deixar o tempo, provar o que já sabia. Por que o manto não caiu em outro lugar? Agora pense, se Deus quisesse esconder tudo isso, poderia ter levado Elias de forma invisível, secreta, silenciosa. Mas não foi assim. O céu escolheu uma carruagem de fogo. O céu escolheu uma plateia. O céu escolheu deixar um manto cair no chão. Por quê? Porque certos legados não são privados. São públicos, são visíveis e precisam ser reconhecidos, não apenas recebidos. O peso do que cai do céu. Mas há uma tensão aqui, porque, quando algo cai do céu, todo mundo olha, mas nem todo mundo entende. O manto não era só símbolo de poder, era símbolo de responsabilidade, de peso, de risco. Eliseu sabia disso. Ele pediu porção dobrada, mas entendeu que junto com o dobro da unção, vem o dobro de oposição. Herança espiritual não é troféu, é teste. O que Eliseu pegou no chão não foi um prêmio, foi um fardo. E agora, com esse fardo sobre os ombros, ele não é mais apenas o seguidor de Elias. Agora ele precisa decidir: vai apenas repetir os milagres do passado? Ou vai caminhar com Deus em uma nova frequência? Porque todo herdeiro espiritual um dia se vê diante dessa escolha: imitar ou ousar. A repetição que não é cópia. O primeiro ato de Eliseu foi repetir o milagre do Jordão. Mas perceba, ele não fez isso para impressionar, fez para confirmar. Ele queria ter certeza de que a voz de Deus que falava com Elias também falaria com ele. E quando o rio se abre, é como se o céu dissesse: sim,
Eu ainda estou aqui. Só mudei o endereço. A busca pelo Elias, que já foi. A insistência dos profetas em procurar Elias não é apenas teimosia, é medo. Medo do novo. Medo de seguir sem aquele que representava a segurança espiritual de uma geração. Porque é mais fácil procurar por Elias no monte do que aceitar que agora é Eliseu quem carrega o fogo. E hoje, ainda procuramos os Elias perdidos. Quantas vezes fazemos o mesmo? Deus levanta novas vozes, novos líderes, novas formas de agir, mas a gente insiste em procurar Elias os de antes. Ah, naquele tempo era melhor. Naquela igreja o fogo caía. Naquele pregador eu sentia algo diferente. Mas talvez a nova unção já esteja aqui. Só que você ainda está olhando para o céu, esperando que Elias volte. Spoiler, ele não volta. Mas o manto ficou. A percepção que muda tudo. Reconhecer o manto é mais difícil do que recebê-lo, porque o manto não brilha sozinho, não grita, não se impõe. Ele apenas cai. E cabe a quem vê discernir. Eliseu não disse: olhem para, eu sou o novo profeta. Ele apenas agiu, com poder, com fé, com autoridade. E o reconhecimento veio depois. A terra treme quando o céu muda de voz. Quando Deus troca de voz profética, o mundo espiritual se reorganiza. E nem todo mundo está preparado para isso. Alguns vão tentar seguir como se nada tivesse acontecido. Outros vão continuar procurando por Elias. E poucos, muito poucos, vão olhar para o novo manto e dizer com fé: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O fogo Elias subiu com... Mas quando Eliseu começa a andar, não há trovões, nem tempestades, nem juízos espetaculares. Há sal, há lágrimas, há azeite. Não é mais o tempo da fúria profética. Agora é o tempo da cura. E isso muda tudo. De um profeta de fogo para um profeta de abraço. Elias era a tempestade. Eliseu, brisa suave. Elias desafiava reis. Eliseu visitava viúvas. Elias chamava fogo do céu. Eliseu derramava azeite em vasos quebrados. Mas o poder? Ah, o poder era o mesmo. Só que agora, como se o próprio Deus dissesse: eu não sou menos santo quando curo, e não sou menos poderoso quando acolho. A primeira missão: purificar o que estava doente. A cidade de Jericó vinha sofrendo. As águas eram amargas. A terra era estéril. Nada vingava. Nada florescia. Poderiam ter chamado engenheiros, sábios, políticos, mas chamaram um profeta. E Eliseu não traz tecnologia, traz fé. Pede uma tigela com sal e joga o sal na fonte, na origem do problema, e declara: assim diz o Senhor, purifiquei estas águas. Instantaneamente, a água se torna saudável. A terra começa a florescer. Mas o milagre maior não foi o efeito, foi o gesto. Porque Eliseu não amaldiçoou o problema. Ele curou a raiz. O novo profeta não desce com raiva. Sobe com misericórdia. É aqui que algo começa a mudar profundamente. As pessoas estavam acostumadas com o profeta que desce do monte e queima tudo. Mas agora, surge um homem que desce da presença de Deus com olhos que enxergam a dor dos outros. E isso confunde. Porque muita gente acredita que o céu só se manifesta com gritos, com fogo, com terremoto. Mas o céu também sussurra, também abraça, também restaura. A Úrsula na floresta. Ainda há juízo. Mas antes que alguém ache que Eliseu é fraco, vem o choque. Na cidade de Betel, aquela mesma que um dia foi chamada Casa de Deus, um grupo de jovens começa a zombar. Sobe, careca! Vai também como Elias. Eles não estavam apenas rindo, estavam rejeitando a nova voz, desprezando o novo tempo, desonrando a unção que agora caminhava entre eles. E Eliseu para. Não responde com palavras. Não tenta se defender, ele apenas libera uma sentença. E 2 ursas saem do bosque. 42 jovens caem, porque o mesmo Deus que cura também pesa. A nova voz ainda carrega a velha autoridade. O que Eliseu mostra aqui é um equilíbrio raro. Ele sabe estender a mão, mas também sabe onde colocá-la com firmeza. Ele não é Elias, mas o Deus de Elias
ainda está com ele. E quando Eliseu zombam da quem se unção, ofende. não é o céu que responde. Porque desprezar uma autoridade levantada por Deus é rejeitar o próprio Deus. O retorno ao Monte Carmelo, onde o fogo caiu. Eliseu então sobe ao Monte Carmelo, o mesmo lugar onde Elias confrontou os profetas de Baal, onde o fogo caiu do céu, onde Israel viu quem era o verdadeiro Deus. Mas agora, Eliseu está sozinho. Não há altar a ser reconstruído, não há multidão, não há desafio público, só ele e o silêncio. Mas é ali, no silêncio, confirma que o céu, sim, é você. É nesse monte que Eliseu entende. A missão não é repetir os feitos do passado, é continuar o mover de Deus, do jeito de Deus. O milagre do azeite, um Deus que sabe onde dói. E então vem um dos momentos mais humanos da vida de Eliseu. Uma viúva chega, desesperada. Seu marido morreu. Ela tem dívidas. Os credores querem levar seus filhos como escravos. Ela não pede fogo, ela não pede vingança, ela pede ajuda. E Eliseu ouve, não julga, não investiga, não questiona. Ele apenas pergunta: "O que você tem em casa?" Ela responde: "Nada, apenas uma botija de azeite." Então ele dá uma instrução estranha: "Pegue vasilhas, muitas, vá aos vizinhos, encha todas." E o azeite começa a fluir, e não para, até que não haja mais vasilhas. A provisão só parou quando não havia mais onde colocar a bênção. A maioria das pessoas pensa que quando o céu deixa cair um manto, ele vem pronto, completo, já cheio de direção, poder e glória. Mas Eliseu mostra o contrário. O manto caiu, mas o ministério ele teve que construir. O poder veio, mas o propósito ele teve que descobrir. Porque Deus não entrega destinos prontos, ele entrega sementes de propósito e espera que você plante. Herdeiros do invisível Eliseu não herdou riquezas, não herdou templos, não herdou fama, ele herdou um espírito, um chamado, uma voz. E o que ele faz com isso? Não corre para os palácios, não se isola em montes, ele desce para o povo. Enquanto Elias se movia entre reis e conflitos, Eliseu se move entre lares e dores. E cada passo que ele dá com o manto não é para exibir, é para servir. A autoridade não é um troféu, é um caminho solitário. O que quase ninguém fala é que o manto pesa. Carregar uma unção é lidar com expectativas que você não criou, com comparações que você não pediu e com batalhas que só você vê. Eliseu era o sucessor de um gigante, e todo mundo esperava que ele agisse como tal. Mas Deus não queria um clone de Elias, queria uma nova estação. E às vezes, de fé, o maior ato é ter coragem de ser diferente, mesmo debaixo do mesmo céu. Deus está sempre renovando a forma, mas nunca o fogo. O espírito é o mesmo, mas o som muda. O mover é o mesmo, mas a maneira como se manifesta, não. Isso exige discernimento, porque quem não tem discernimento rejeita o novo só porque ele não se parece com o antigo. Foi assim com Eliseu. Será assim com você. Nem todos entenderão quando Deus te der algo diferente, mas é justamente o diferente que carrega o próximo avivamento. Há poder na simplicidade. Eliseu começa a realizar milagres que parecem pequenos. Purifica a água, multiplica azeite, ajuda uma mulher pobre. Não há relâmpagos, não há terremotos, não há confrontos com reis, ainda. Mas é nesse movimento pequeno que Deus revela um poder novo. Porque enquanto Elias gritava para o povo voltar, Eliseu sussurrava para as feridas se fecharem. E talvez seja por isso que ele durou mais, e fez mais milagres, e tocou mais corações. Nem sempre o céu quer um estrondo. Às vezes, ele só quer uma cura silenciosa. O manto te dá acesso, mas é o caráter que sustenta. Eliseu teve acesso ao poder, mas nunca o usou para si. Ele podia multiplicar recursos, mas não ficou rico. Podia curar, mas nunca cobrou. Podia influenciar reis, mas não buscou tronos, porque ele sabia: a unção que se volta para si mesma adoece. Ele viveu para os outros, para o povo, para o reino.
E talvez seja por isso que ninguém morreu com mais unção do que ele. Quando o que você carrega não é visto, mas transforma. Sabe qual é a parte mais linda da história de Eliseu? Ele não fez barulho, mas mudou destinos. Não escreveu livros, mas foi lido por gerações. Não construiu templos, mas foi templo vivo. Não fundou escolas, mas ensinou com ações. O legado dele não está na voz, está na transformação que seguiu seus passos. Transições proféticas também falam sobre você. Você pode não ser um profeta do Antigo Testamento, mas talvez esteja vivendo uma transição parecida. Talvez você sinta que algo terminou, mas ainda não entende o que começou. Talvez você esteja segurando o manto, mas sem saber por onde andar. Talvez você olhe para cima, procurando por Elias, mas Deus está te chamando para olhar para frente. Deus ainda está passando mantos. Hoje não com fogo, não com carruagens, mas com palavras que queimam, com chamados que apertam o peito, com visões que você não consegue ignorar. E talvez, só talvez, você esteja exatamente na mesma posição que Eliseu, de pé, com o manto nas mãos e o céu esperando para ver se você vai tocar as águas. Aperte o manto, toque o rio, caminhe. O Jordão está à sua frente. O chamado está sobre você. O passado foi embora. O futuro ainda não se revelou. Mas o presente? O presente é o lugar da decisão. Você vai repetir os passos de quem veio antes? Ou vai se tornar a voz que o tempo precisa? Porque Deus não quer mais uma cópia de Elias. Quer alguém que tenha coragem de ser original no espírito. Elias subiu, o céu se abriu e o manto caiu. Mas e depois? Depois vem o vazio, o silêncio, o chão. Eliseu ficou ali, com uma escolha nas mãos. Chamar isso de fim ou de começo. Ele decidiu andar. E por causa disso, Israel não ficou sem profeta. As viúvas não ficaram sem pão. Os reis não ficaram sem direção. A terra não ficou sem voz. Porque um homem decidiu carregar o que o céu deixou cair. O céu sempre deixa algo quando leva alguém. Essa é uma verdade que atravessa gerações. Quando Deus tira um Elias, ele nunca deixa um vazio. Ele deixa um legado. Um espírito. Deixa uma herança que precisa ser tocada, reconhecida, ativada. Mas essa herança não vem com manual, vem com fé. E só se manifesta quando você caminha. Quem está disposto a continuar a missão? Você já reparou como Eliseu nunca pediu fama, palco ou holofote? Ele só pediu uma coisa: porção dobrada. Mas por quê? Porque ele sabia o que viria. Sabia que não seria fácil substituir Elias. Sabia que ser sucessor não é sobre repetir, é sobre sustentar. E para isso, ele não precisava de força. O manto nunca cai por acaso. Tem gente esperando um anjo vir e gritar seu nome, esperando uma confirmação celestial com raios e trovões. Mas o céu nem sempre fala com trovões. Às vezes, ele derruba um manto no chão e observa. Quem vai parar? Quem vai se abaixar? Quem vai reconhecer que aquilo não é só tecido, é testemunho chamado propósito? Quem vai dizer, isso é meu, isso é para mim, não porque eu sou o melhor, mas porque eu fui o único que teve coragem de pegar. Todo manto vai ser reconhecido de cara. Eliseu dividiu o Jordão, fez milagres, curou terras e, mesmo assim, teve que esperar ser reconhecido. Porque, às vezes, o céu confirma antes que a terra aceite. Mas isso não muda a verdade. Você carrega algo, mesmo que ainda não vejam, mesmo que ainda não entendam. Continue. O reconhecimento vai chegar, mas o propósito já chegou. E se o manto estiver perto de você, talvez você esteja aí pensando, mas eu não sou Eliseu, não tenho a fé dele, não tenho preparo, não tenho chamado. Mas o que Eliseu tinha no início? Só um coração que não desistia. Um coração que dizia, não te deixarei. É isso que ativa o céu. Não é diploma espiritual, não é experiência, é fidelidade. Fidelidade faz o céu confiar um legado em suas mãos. O manto que está no chão da sua vida, presta atenção. Tem algo no chão da sua história, algo que Deus deixou cair. Pode ser uma paixão que você abandonou, um chamado que você ignorou, uma visão que você engavetou, uma voz silenciou. Está lá,
no chão, e talvez tudo que o céu esteja esperando é que você se abaixe e diga: isso ainda é meu. O silêncio também é profético. Eliseu ficou em silêncio por um instante após a ascensão de Elias. Ele chorou, se rasgou, gritou, mas depois caminhou. E às vezes, você vai passar por silêncios assim, perdas que parecem injustas, despedidas que não foram combinadas, transições que doem, mas não se engane. Até o silêncio pode carregar propósito. O que você faz com o que restou diz muito sobre o que o céu pode te confiar depois. Eliseu morreu, mas o manto ainda estava vivo. Eliseu morreu muitos anos depois. Foi enterrado, mas a unção que ele carregava não morreu. Tempos depois, jogaram um homem morto na sepultura de Eliseu. E quando o corpo tocou os ossos do profeta, o morto reviveu. Pensa nisso. Até seus ossos ainda carregavam o que o céu depositou. Porque o que Deus entrega não é temporário, é eterno. E o que você recebe do céu pode ressuscitar outros, mesmo depois da sua partida. E agora, o que você vai fazer com isso? Talvez hoje seja o seu momento Jordão, o seu momento de se ver diante do rio, com o manto na mão e a dúvida na alma. Mas se há uma coisa que essa história ensina, não fique parado. Se Deus te confiou algo, então é porque há algo esperando para ser tocado. E o próximo milagre pode começar no exato momento em que você se ajoelhar, pegar o que o céu deixou e decidir caminhar. Última frase, para ressoar como um eco eterno. O céu levou Elias, mas deixou você.